Os ursos selvagens, majestosos e poderosos, são ícones da vida selvagem em muitas partes do mundo. As suas formas imponentes e o comportamento têm intrigado e encantado as pessoas ao longo da história. Entre as diversas espécies de ursos, o urso pardo se destaca como uma das mais impressionantes e emblemáticas. O urso pardo, também conhecido como urso marrom, é encontrado em uma variedade de habitats, desde as florestas densas até as vastas planícies e montanhas rochosas. Com sua pelagem densa e variada, em tons de marrom, preto e até mesmo branco, o urso inspira respeito e admiração. Além de sua aparência marcante, ele é conhecido por sua impressionante força física e agilidade surpreendente. Esses animais são capazes de escalar árvores com facilidade, nadar longas distâncias e correr em alta velocidade quando necessário. Ele é um dos maiores carnívoros terrestres da atualidade. Sua dieta é variada e inclui uma ampla gama de alimentos, como frutas, vegetais, peixes e mamíferos, tornando-os verdadeiros onívoros adaptáveis. Por conta de sua aparência, sua imagem muitas vezes é associada à ternura e à fofura, mas os ursos pardos são predadores poderosos e são um perigo real para os seres humanos, principalmente quando se sentem ameaçados ou quando estão em busca de alimento. O urso pardo pode pesar mais de 200 quilos e ter mais de 2 metros de altura. Encontros entre humanos e ursos pardos podem resultar em confrontos perigosos, especialmente se os animais se sentirem acuados ou provocados. A destruição do habitat natural dos ursos, juntamente com a expansão das áreas urbanas e agrícolas, muitas vezes leva a conflitos entre humanos e animais selvagens. Como resultado, os ursos muitas vezes são vistos como uma ameaça e são caçados ou abatidos em tentativas de mitigar esses conflitos. Animais que desenvolvem hábitos alimentares dependentes da presença humana acabam normalmente sendo abatidos pelas autoridades. Um dos casos de ataques de urso mais famosos é o de Timothy Treadwell e sua namorada Amy Huguenard. Timothy era um grande entusiasta dos ursos e passou os últimos 13 verões no Alasca, observando os ursos. Ele teve notoriedade no começo dos anos 2000, sendo reconhecido por se aproximar muito desses animais, tocá-los e até brincar com eles. Timothy gravou mais de 100 horas de filmagens e viajou todo o país dos Estados Unidos, fazendo palestras e educando crianças sobre ursos. Participou de programas no Discovery Channel e também foi convidado de talk shows, como o de David Letterman. Em outubro de 2003, Timothy e sua namorada Amy visitaram o Katmai National Park, local repleto de ursos. Segundo relatos, a namorada de Timothy morria de medo dos ursos e ficava muito desconfortável na presença deles. Ele escolheu montar seu acampamento perto de um riacho de salmão, onde ursos geralmente se alimentam no outono. Ele visitou o parque no final do ano, numa época em que os ursos lutam para conseguir a maior quantidade de alimento possível antes do inverno. A limitação de suprimentos eleva o nível de agressividade dos animais. Treadwell havia programado deixar o parque em seu horário habitual, mas ele teve um desentendimento com a companhia aérea e decidiu ficar mais tempo. Os ursos que ele já tinha visto durante o verão já tinham hibernado. Entretanto, ele não sabia que ursos de outra parte da região estavam se movendo para onde ele estava alocado. As suas últimas filmagens o mostra com um urso atrás dele, mergulhando no rio várias vezes por um pedaço de salmão morto. Treadwell mencionou na gravação que ele não se sentia totalmente confortável perto dos animais. No dia 5 de outubro, ele conversou por telefone via satélite com seu sócio e não mencionou nenhum problema com os ursos. No dia seguinte, os restos de Treadwell e sua namorada foram encontrados pelo piloto que os buscaria. 2 ursos foram abatidos pelas autoridades e na necrópsia foram encontrados membros do casal. Nos 85 anos de história do parque, esse foi o único ataque fatal por um urso. Uma câmera de vídeo foi recuperada no local. A câmera havia sido ligada em algum momento antes do ataque, presumivelmente pela namorada, mas a câmera registrou apenas 6 minutos de áudio e nenhuma imagem. O áudio do ataque nunca foi liberado para o público e quem ouviu
disse que é perturbador demais. A história de Timothy foi registrada no filme O Homem-Urso, de Werner Herzog. Herzog foi um dos que ouviu o áudio e imediatamente pediu para que destruíssem a fita, mas ela ainda existe. Outro caso triste aconteceu na Sibéria em 2011. Olga Moskaliova, de 19 anos, ligou para sua mãe enquanto estava sendo atacada por ursos. Ela estava com seu padrasto, Igor Tsiganenkov, em um rio em Petropavlovsk-Kamchatsky, extremo leste da Sibéria, para buscar uma vara de pesca que Igor havia esquecido. A mãe, angustiada, ouviu pelo telefone celular, enquanto sua filha adolescente era devorada viva por um urso pardo e seus 3 filhotes. Sua mãe, Tatiana, disse que a princípio achou que fosse uma brincadeira, mas então ouviu o verdadeiro horror e dor na voz de Olga, e os sons de um urso rosnando e mastigando. Eu poderia ter morrido ali mesmo de choque, disse a mãe. Sem o conhecimento de Tatiana, o urso já havia tirado a vida de seu marido, ao dominá-lo, quebrando seu pescoço. Olga, uma estagiária de psicologia, testemunhou o ataque ao seu padrasto, em meio à grama alta à beira de um rio na Rússia, e fugiu por alguns metros até que o urso agarrasse sua perna. Enquanto o animal brincava com ela, ela conseguiu ligar para Tatiana várias vezes durante o prolongado ataque. Tatiana ligou para seu marido, sem saber que ele já estava sem vida, e não obteve resposta. Ela alertou a polícia e parentes na vila de Termalny, perto do local do ataque. Ela implorou que eles fossem correndo para o rio onde os dois estavam. Em uma segunda ligação, uma Olga fraca ofegou: "Mãe, os ursos voltaram." Ela voltou e trouxe seus 3 filhotes. "Eles estão me comendo." Finalmente, em sua última ligação, quase uma hora após a primeira, Olga sentiu que estava em seus últimos momentos. Com os ursos aparentemente a deixando lá, ela disse: "Mãe, não está doendo mais. Não sinto mais a dor. Me perdoe por tudo, eu te amo muito." A ligação foi interrompida e essa foi a última vez que Tatiana ouviu sua filha. Meia hora depois, o irmão de Igor, Andrei, chegou com a polícia e encontrou a mãe urso ainda devorando o corpo de Igor. Olga, gravemente ferida, também estava sem vida. 6 caçadores foram enviados pelos serviços de emergência para abater a mãe urso e seus 3 filhotes. Essa história é realmente bem triste, não consigo imaginar o que se passou pela cabeça da mãe de Olga. Ela não pôde fazer nada. Esses ataques são um lembrete contundente da necessidade de respeitar e preservar a vida selvagem e os habitats naturais. Na maioria dos casos, os ursos não procuram ativamente atacar humanos, e tais encontros são muitas vezes resultado de um mal-entendido ou de circunstâncias específicas. No ato de desespero, a Olga fez o que a maioria de nós iria fazer: implorar por ajuda para quem você confia. Só que, infelizmente, esse ato com certeza deixou um trauma muito grande na própria mãe, que deve suar frio toda vez que o telefone tocar.